Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barreto, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou biólogo formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e me formei em 2012. Logo depois que eu me formei, eu tive um emprego como consultor ambiental por 4 anos, até o ano de 2016, quando então eu mudei aqui para o Canadá. Então vamos lá. Aos 20 anos eu comecei a estudar inglês. Então, se você ainda não começou, acredite que dá tempo. Eu já estava na faculdade quando eu comecei a estudar inglês. E aos 21 anos eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Boston, de curta duração, para poder estudar inglês também. E foi aí que eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei mais ainda pela língua e resolvi que eu queria morar fora. Era a única ideia que eu tinha, era que eu queria morar fora, tinha esse sonho. Na verdade, o sonho não era ter vindo para cá, para o Canadá, em específico, mas era ter ido para algum país em que eu pudesse estudar em inglês. Uma vez que, eu sou biólogo e quem é da área de ciências sabe que o inglês é a língua universal da ciência, né? Bom, depois de ter ido para Boston, eu podia, teoricamente, ter voltado para lá e feito os meus estudos de pós-graduação nos Estados Unidos, ao invés do Canadá, e eu optei por não ir pelo GRE, que é aquela prova que você tem de fazer, né, além da prova de línguas. E, bom, daí quando eu resolvi que eu não queria voltar para os Estados Unidos para pós-graduação, eu comecei a procurar outros países onde eu conseguiria estudar inglês, né. E aí nessa procura eu achei um site que chama Caldo. Caldo é uma associação de 9 universidades canadenses e é uma associação sem fins lucrativos que te ajuda a direcionar as suas aplicações para as universidades. Então eu achei a Caldo devido a um edital que o Ciências Sem Fronteiras em 2014 abriu, de doutorado pleno, uma chamada específica para quem não tinha mestrado, como eu não tenho. Então eu apliquei na primeira vez e por questões políticas não deu certo, e aí todo mundo daquela chamada em específico foi convidado a reaplicar, então eu tive de mandar mais uma vez a minha candidatura para a bolsa, né? E aí, mais uma vez por questões políticas, dessa vez mais ou menos na época do impeachment, os valores foram suspensos e no final das contas acabou que quase ninguém conseguiu a bolsa, né? Bom, a Caldo, eles falam português, então esse tipo de bloqueio não vai existir. Eu apliquei para 3 universidades aqui no Canadá, porém eu só fui aceito em uma, que é a que eu estudo hoje em dia. Eu esqueci de falar que esse edital de doutorado pleno era uma parceria com a Caldo e era uma chamada específica para quem não tinha mestrado e que não tinha um projeto, não tinha um orientador já definido no exterior. Foi assim que eu comecei a história de fazer doutorado sem ter mestrado. Então, dessas 3 universidades que eu me apliquei, eu só fui aceito em uma, e meu professor o professor que me aceitou na época foi o professor Jeremy, que coincidiu de estar no Brasil durante o meu processo. Então, quando eu apliquei pela segunda vez, eu já tinha o conhecido pessoalmente. Em 2015 eu conheci na Universidade Federal de Viçosa, no final de semana, ele estava no Brasil e me inscreveu. E então a gente definiu o escopo do projeto, o rascunho, a gente teve algumas ideias, foi bem legal, ele foi super solícito. E aí sim, me mandou todo o material que eu precisaria para escrever o proposal do projeto, e aí eu comecei a aplicação da universidade, né, que são coisas diferentes. Eu esqueci de falar que quando eu encontrei o Jeremy para poder trabalhar na minha candidatura, a gente já meio que tinha desistido de esperar a Bolsa do Brasil sair, e ele já estava cogitando a ideia de eu tentar alguma bolsa aqui do Canadá. E por isso, então, que eu já tinha um projeto definido na época. Para aplicar para essa universidade que eu estudo hoje em dia, e também eu acho que é mais ou menos padrão, isso acontece com todas as universidades, pelo menos aqui do Canadá, você precisa escrever um projeto, né? Ter sido aceito por um orientador,
ter o seu histórico e o seu diploma traduzidos para a língua inglesa, o seu currículo em inglês, 2 cartas de recomendação, acho que é o mínimo que eu já vi acontecer aqui. Você tem de passar no TOEFL, que é a prova de inglês. E aí cada departamento tem um questionáriozinho próprio. O meu incluiu perguntas em relação a trabalho voluntário e coisas do tipo. Bom, apliquei, escrevi o projeto, não consegui dinheiro do Brasil mesmo. E aí, em 2016, no começo do ano, eu recebi um e-mail desse professor, Jeremy, falando que ele tinha conseguido os recursos para que eu mudasse para cá e começasse todo lado com ele. Porém, ele já é aposentado de uma outra universidade aqui no Canadá. Ele tem mais de 70 anos e então, por conta dessas condições, ele trabalha sob o regime de contrato aqui na Western. Por conta disso, ele foi avisado que eles não renovariam o contrato dele, que teria de se aposentar. Então, pensa, depois dessa espera toda, desde 2014, 2016, eu recebo um e-mail falando, olha, tem uma ótima notícia que é que você foi aceito pelo programa, temos dinheiro para você vir, mas a notícia seguinte foi, não posso te ter mais como aluno. Nesse mesmo e-mail tinha uma pessoa copiada, que é a minha atual orientadora, a professora Zoe, e antes de eu acabar de ler o e-mail dele, eu estava no trabalho, lembro como se fosse hoje, eu recebi um e-mail dela falando sobre oportunidades, falando que ela estava procurando por alunos e que ele, o Jeremy, tinha me indicado para ela. Bom, foi assim que eu acabei sendo aluno dessa professora. Em relação a como eu me mantenho aqui, pelo menos aqui na Western, que é a Western University, a faculdade que eu estudo, na maioria dos departamentos, você é obrigado a ser TA, que é Teaching Assistant. Porém, essa não é uma bolsa que você ganha sem trabalhar. Desde o outono de 2018, aluno de doutorado internacional paga a mesma coisa de aluno doméstico. Em muitas das universidades, não sei se em todas aqui do Canadá. Então pensa, quando eu mudei para cá, eu pagava em torno de 20 mil por ano e agora eu pago em torno de 7 mil por ano. É uma experiência muito boa de ensino, uma vez que aqui todo mundo tem de ser assistente. Isso está condicionado ao dinheiro que você recebe mensalmente, né? A não ser que você tenha uma bolsa externa. Daí é opcional. Essa é a forma mais fácil dos alunos internacionais se manterem aqui. O valor varia por departamento, mas na grande maioria dos casos é suficiente para que você consiga viver, sem luxo algum, mas que você consiga viver. E aí, para complementar a renda, pelo menos aqui no Canadá, você pode ter outras funções dentro da universidade mesmo, que são part-time. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho na estufa do campus, 2 finais de semana por mês e recebo por hora. Então, isso de alguma forma ou outra ajuda um pouquinho, né? Como a gente não tem aula durante o verão, no verão quem me paga é a minha orientadora em si. Eu não recebo da universidade, eu recebo de grant dela. E aí eu comecei a falar de Teaching Assistant e não acabei. Essa bolsa significa que algum professor, não necessariamente o seu orientador, é professor de uma disciplina e responsável pela parte teórica, e você fica responsável, na maior parte dos casos, pela parte prática da disciplina. Então, por exemplo, eu sou assistente de ensino de ecologia de comunidades, e aí eu sou responsável por levar os alunos para o campo, acho que 4 vezes a cada semestre, de trabalhar com eles no laboratório, de corrigir provas e por aí vai. Bom, se o mestrado faz alguma falta. Hoje em dia eu consigo falar que não faz falta nenhuma. Porém, eu fui o teste do departamento. Eu fui o primeiro aluno sem mestrado do departamento de biologia aqui da faculdade, que é o maior departamento, somos mais de 150 alunos de pós. Pelo menos aqui na universidade onde eu estudo, não existe um estatuto com essa necessidade de ter mestrado. Só para contextualizar, eu não era um pesquisador
de sucesso, sabe? Eu não tinha publicado em nenhuma revista científica, só tinha 3 relatórios técnicos de consultoria assinados por mim e públicos quando eu vim pra cá, né? Então, assim, não tá fazendo falta alguma hoje, trabalho mesmo tanto que todo mundo que tem mestrado aqui, se bobear até mais um pouco para compensar, né? E graças a Deus eu fui um caso que funcionou, tanto que hoje em dia temos mais outras 2 alunas no departamento que não tem mestrado, uma da Colômbia e uma mesmo canadense. A diferença para mim na prática foi que eles me deram um ano extra de dinheiro, então um ano extra para que eu conseguisse formar, e meu doutorado, ao invés de 4 anos, ele vai durar 5 anos. Outra coisa que eu acabei de lembrar é que no Brasil tem esse costume de fazer muitas disciplinas, né? Muitas aulas durante a pós-graduação, aposto que aqui eu só fiz 4 disciplinas e poderia tê-las feitas em qualquer época do doutorado. Eu posso escolher quando eu quero fazer as disciplinas, não necessariamente no começo.